Hoje nós vamos falar sobre o sistema imunológico do idoso para a turma de 7º semestre do curso de enfermagem. E nós convidamos aqui para responder as questões o enfermeiro e professor Manuel. Sabe-se que há uma interação entre o sistema imune e o sistema nervoso. Qual é essa interação? Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Uma boa noite e espero que eu possa contribuir para o conhecimento de vocês. No idoso, nós temos um comprometimento da resposta imune. Essa resposta imune, que ela é mediada por células, linfócito T auxiliar, linfócito T com marcador CD4, através das linfocinas, há uma produção menor de linfocina e também nós temos uma produção de linfocina que acaba atuando de forma deficiente. Isso faz com que, muitas vezes, o idoso tenha lesões, doenças neurológicas autoimunes causadas pelo processo de envelhecimento que ocorre no próprio sistema imune dele. O idoso, ele tem um comprometimento do sistema imune e esse comprometimento do sistema imune faz com que as células imunes, as células anticorpos, sejam produzidos, causando doenças autoimunes contra o sistema imunológico também. É muito comum o idoso apresentar demências, apresentar doenças neurológicas de cunho autoimune, porque no envelhecimento temos comprometimento do sistema imune. Eu gostaria de saber como ocorre a maturação dos linfócitos no processo do envelhecimento. A maturação dos linfócitos ela fica comprometida com o processo do envelhecimento. As causas para o comprometimento desta maturação do linfócito ainda não foram bem esclarecidas. Agora, as consequências são muito claras. Nós sabemos que os linfócitos são células do nosso sistema imune específico. Nós podemos ter linfócitos com marcador CD4 e linfócitos com marcador CD8. Os linfócitos do marcador CD4 se destaca o linfócito T auxiliar, que controla todo o sistema imune. Como no idoso, por causas ainda não completamente elucidadas, ocorre um comprometimento da maturação do linfócito, nós teremos também um comprometimento como um todo no sistema imune, visto que o linfócito T auxiliar é quem controla todo o mecanismo imune do nosso sistema. E as citocinas, quando elas envelhecem no idoso, o que ocorre? Elas são moléculas de comunicação. Para que todos possam entender de forma clara e objetiva, nós temos em nosso sistema imune um emaranhado, um conjunto de células. Ele é dividido em sistema imune inespecífico e sistema imune específico. Dentro do inespecífico e do específico temos a parte que é humoral, que não são células, e a parte celular. Todo esse controle, esse mecanismo da pele, do suco gástrico, que faz parte do sistema imune inespecífico, humoral, da parte celular, que é inespecífico, por exemplo, os macrófagos, da parte não celular específica, que são os anticorpos, e da parte específica, que são os linfócitos, todo esse emaranhado, esse processo de atuação do sistema imune é controlado pelas citocinas, pelas moléculas de comunicação. Vou dar um exemplo que fique muito claro. Nós devemos entender nosso sistema imune como um quartel-general, formado por pequenos soldados. Primeiro, um quartel-general precisa ter porta, precisa ter um muro. O muro do nosso quartel-general é a nossa pele, a parte não específica. Num quartel-general, então, nós precisamos ter uma primeira barreira de proteção. É a parte que não tem especificidade nenhuma, não escolhe quem ela vai proteger, protege todo mundo, É a pele do nosso corpo. Ao vermos um quartel-general, nós vamos perceber que temos soldados que não são muito especializados no quartel-general, que estão prontos para a guerra, vão combater o que aparecer. Esses são os policiais. Se vamos ver então no quartel-general, nós temos o comandante, que é o chefe lá do batalhão, o coronel, que é aquele que pensa, aquele que articula e que controla todo o sistema de defesa num quartel-general. Como ele controla isso? Através da comunicação. Mas como que ele se comunica? Ele se comunica através do rádio, através dos sinais que a polícia utiliza. As citocinas em nosso sistema imune são as transmissões de rádio, são as moléculas de comunicação.
Quando temos comprometimento dessas moléculas de transmissão, de comunicação, em consequência teremos uma resposta imune deficiente. Se temos uma resposta imune deficiente, então no idoso podemos pensar que ele tem mais chances de desenvolver um câncer de pele ou um câncer em qualquer outro órgão, ele é mais predisposto a adoecer ou morrer de doenças que no adulto saudável não causariam a morte, e no idoso pode causar a morte, por essa deficiência nas citocinas. Então a consequência da deficiência das citocinas é um sistema imune menos competente em seu processo de defesa. Em relação à autoimunidade do idoso, qual a principal consequência da exposição crônica a antígenos? O nosso sistema imune, ele se expõe a antígenos a todo momento, né? O nosso sistema de defesa, ele fica exposto a bactérias, a fungos, a rickettsécias, a diversos tipos de micro-organismos, né? O que se sabe até hoje nos estudos, que a exposição contínua a antígenos, ela ativa o sistema imune, e essa ativação no longo da vida faz com que tenhamos a produção de macrófagos, né? E esses macrófagos, eles são autoproduzidos contra as células do próprio organismo, né? Por motivos ainda não elucidados, né? Nós temos a produção de células de defesa, de macrófagos, que vão tentar combater células do próprio organismo, gerando assim, então, respondendo a sua pergunta, a exposição crônica a antígenos pode desencadear doenças autoimunes no decorrer das nossas vidas, né? É comum atendermos em consultório, como enfermeiros e consultórios neurológicos, né? Pacientes após a vacina da gripe, a vacina H1N1, que foi amplamente administrada nas pessoas no Brasil como um todo, né? Termos depois episódios de estados neurológicos, né? A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune. Como que ela desencadeia? O nosso sistema imune reconhece aquele antígeno vacinal, ou seja, aquele vírus vacinal, ocorre uma hiperprodução de células imunes contra a bainha de mielina dos nervos. Isso ocorre uma destruição progressiva. A pessoa apresenta diminuição do déficit motor em membros inferiores, é centrípeto, né? E isso vai desencadear a parada respiratória e complicações graves na síndrome de Guillain-Barré. Quanto mais a gente se expõe a agentes, a antígenos no decorrer de nossas vidas, nós temos uma chance adicional a termos doenças autoimunes. Então, uma pessoa idosa, ela tem muito mais chance pelo longo da vida de ter se exposto a vários antígenos e aí desenvolver doenças autoimunes. É comum também de gripe comum. É comum em consultórios oftalmológicos, por exemplo, um paciente reclamar de dor, de lesão em nervo oftálmico, né? Após um resfriado, após uma infecção viral. Por que isso acontece? Porque a infecção viral, ela ativa o sistema imune, que aí produz anticorpo contra a bainha de mielina do nervo zigomático, por exemplo, né? E a lesão no nervo zigomático causa o comprometimento. Então, no idoso, essa questão é muito mais adicionada, e acredite-se que é pelo fato dele ter se exposto no decorrer da vida por uma quantidade exacerbada de antígenos, né? De patógenos, né? Então, quanto mais tempo a gente tem de vida, mais risco a gente tem de ter doenças autoimunes, né?